Tudo bem, Nutri? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu também sou nutricionista e eu estou vindo aqui com essa série de vídeos para mostrar como profissionais da área da nutrição que trabalham com foco na perca de peso e de gordura nos seus pacientes podem melhorar ainda mais o seu trabalho, deixando ele mais eficiente utilizando métodos científicos eficazes. Onde 50% do que nós aprendemos durante o curso da faculdade está desatualizado ao término da faculdade. O problema é que eles não nos contam qual é esse 50% que está desatualizado. Então, cabe a nós corrermos atrás da informação, porque se nós não nos atualizarmos, consequentemente, iremos ficar para trás no mercado. Além do que, é um descaso com seu paciente você utilizar de métodos arcaicos e antigos para a perca de peso e de gordura. Você tem que proporcionar a ele a melhor nutrição do mundo, atualizada, porque você tem que aprender a aprender, desaprender e reaprender, porque na ciência tudo está se renovando, tudo está se otimizando e a gente tem que correr atrás dessa otimização, sermos profissionais cada vez mais capacitados. E nesse primeiro vídeo eu vou começar com uma coisa que praticamente todos os nutricionistas que eu conheço aplicam em consultório, mas que na verdade é um método já arcaico e totalmente ineficaz. Não vou dizer totalmente, mas muito ineficaz. Que seria reduzir calorias. É o certo reduzir calorias? Reduzir calorias começa com a ideia de quantidade. A ideia de quantidade se resume na ideia simplista de que tudo no peso e na gordura está relacionado a uma matemática básica de cálculos de calorias, o que não funciona na prática. Colocam que o seu paciente engorda porque está comendo muito, mas na verdade ninguém engorda ou ganha gordura porque come muito. Você e seu paciente engordam e ganham gordura porque comem mal. E ninguém vai perder gordura e perder peso comendo menos. Você vai perder peso e perder gordura comendo melhor. É essa quebra de paradigma que eu quero mostrar para vocês. Então, como eu já disse, né? Ganhamos peso porque comemos mal. Nós ganhamos peso porque comemos mal e não porque comemos muito. Ideia de quantidade, né? Quantidade calórica prega que todas as calorias são iguais. É uma ideia muito simplista de que todas as calorias são iguais. A gente pode ver o seguinte, que se todas as calorias são iguais, então 100 calorias de brócolis vão ser a mesma coisa de 100 calorias de brigadeiro, que é a mesma coisa de 100 calorias de frango, que é a mesma coisa de 100 calorias de gordura. Não faz sentido. Tendo em vista essa falta de raciocínio, a gente tem que 1 kg de gordura é, em média, 7.000 calorias, mais ou menos, né? 7.000 calorias. Então, se você pegar uma pessoa com a taxa metabólica, a basal não, a taxa metabólica total, né? Que já tem a basal e a atividade física de 2.000. A pessoa tem uma taxa de 2.000 calorias, né? A taxa metabólica dela, 2.000, já com atividade. E ela consumir 2.200 calorias, ela vai ganhar 1 kg a cada 35 dias. O que daria em um ano um aumento de 11 quilos. E em 5 anos aumentaria 55 quilos. E claro, o reverso também é o aplicado. Se uma pessoa com a taxa de 2.000 começar a consumir 1.800, em 35 dias ela vai diminuir 1 quilo. Em um ano ela vai diminuir 11 quilos e em 5 anos ela vai diminuir 55 quilos. Mas o corpo não funciona nessas regras tão básicas como se fosse uma calculadora. Porque o nosso corpo é um sistema orgânico, metabólico e hormonal. Então, diferentes alimentos, independentemente das calorias, vão impactar de formas diferentes o nosso corpo. Cada alimento vai impactar de forma diferente, de um modo diferente, tanto hormonal como metabolicamente. Se você levar em consideração essa parte de quantidade, apenas calorias, será que as pessoas hoje em dia que se mantêm magras seriam gênios da matemática que medem seus alimentos contados caloricamente, porção por porção, durante toda uma vida para se manter magros? É uma ideia muito abstrata. Não tem como uma pessoa passar o resto da vida dela contando porção, contando caloria. Até tem, mas vai ser uma coisa muito desgastante na vida da pessoa. E esse não é o ponto. O ponto é saúde. A gente tem que emagrecer enquanto nós ganhamos saúde. O ponto não é diminuir peso, é aumentar saúde. Voltando para essa parte aqui, ó, aqui a gente aumentou 200 calorias por dia, né? Ele aumentou 1 kg a cada 35 dias. Se a gente aumentasse apenas 20 calorias, 2.000 calorias é o que o corpo dele precisa. A gente aumenta 20. Ele vai consumir 2.020 calorias, um aumento de 20 calorias por dia. Em um mês seriam 200 calorias. Em um mês seriam 600 calorias.
Em um ano, praticamente, seriam as 7.000 calorias. Ele iria aumentar 1 quilo a cada ano. Então seriam o quê? 10 quilos a cada 10 anos. Seria um aumento progressivo de peso a cada uma parte ínfima de calorias. Então, sentido na prática não tem muita. O que nos leva à questão da qualidade. A quantidade, sim, tem seu papel fundamental na parte da nutrição, mas ela é secundária. A quantidade é secundária à qualidade do alimento. Primeiro, nós temos que focar na qualidade dos alimentos que o paciente está consumindo para só depois pensar na quantidade que ele vai consumir. Tendo isso em vista, nós temos o seguinte pensamento: fome e saciedade. Durante milhares de anos, durante toda a evolução, foi nesses dois sistemas que nós nos baseamos. Tem fome, você come. Está saciado, para de comer. Antes mesmo de se descobrirem o conceito de caloria, nós já aplicávamos fome e saciedade durante toda a evolução. Tem fome, come, está saciado, para de comer. Que ideia inovadora, né? E durante toda a evolução, nós nunca tivemos tantos problemas com obesidade, síndrome metabólica, problemas metabólicos no geral, do que temos hoje em dia. Então, alguma coisa de muito errado nós estamos fazendo. Então, vamos lá. Tendo isso em vista, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que durante toda a evolução nós nunca contamos calorias, sempre nos baseamos em fome e saciedade, mas hoje em dia aconteceu alguma coisa que nós não estamos conseguindo mais seguir esse parâmetro. Mesmo contando calorias, a população cada vez está mais gorda e cada vez com mais problemas metabólicos. O que acontece é que com o passar do tempo, a disponibilidade de alimentos aumentou. Aumentou a disponibilidade de alimentos, ok. Porém, a disponibilidade ter aumentado, a quantidade de alimentos ter aumentado, mas o valor nutricional deles diminuiu. A quantidade de nutrientes que você pega, que você consegue absorver desses alimentos que aumentaram, dessa quantidade de alimento, o valor nutricional dele diminuiu. E o valor nutricional dele é o quê? Justamente a densidade nutricional de cada alimento. É os nutrientes que tem no alimento que o nosso corpo vai poder absorver. Então, nós temos que ter em vista uma coisa, que a qualidade é superior quantidade. A qualidade é superior à quantidade. Porque quando nós regulamos a qualidade da alimentação, a quantidade toma conta de si própria. Justamente porque nós vamos aumentar alimentos que têm maior valor nutricional, alimentos com maior densidade nutricional. A densidade nutricional já é um outro nicho que a gente pode fazer um vídeo só sobre ela, sobre a densidade nutricional dos alimentos. Mas por enquanto nós vamos ater apenas a qualidade e quantidade nesse vídeo. Como cita em um dos seus livros, um médico endocrinologista de Harvard, Dr. David Ludwig, que ele cita no livro dele, Emagreça Sem Fome. A solução está em mudar o que nós comemos e não o quanto nós comemos. E tendo isso em vista, voltando ao velho ponto, calorias são diferentes. 100 calorias de salmão é diferente de 100 calorias de brigadeiro. Os dois alimentos, mesmo tendo a mesma quantidade de calorias, vão impactar hormônios diferentes no nosso corpo. Um alimento será favorável à queima da gordura, enquanto o outro alimento será favorável ao acúmulo da gordura. Um alimento traz saciedade, enquanto o outro alimento traz fome. Resumindo, focar prioritariamente em quantidade de alimento, deixando de lado a qualidade, é uma forma muito ineficaz e ineficiente de tratamento para perca de peso e de gordura. Primordialmente tem que ser focado a qualidade do alimento. E a quantidade vai vir por depois, por segundo plano. Primeiro, focar primordialmente na qualidade dos alimentos. Você tem que ver o seguinte, todo alimento que você consome, não importa qual ele seja, todo alimento, o seu corpo vai pegar duas coisas dele. A primeira coisa que ele vai pegar vão ser calorias. Caloria, o que é? Caloria é energia. Caloria é energia. E outra coisa que o seu corpo vai pegar do alimento também é nutrientes. Nutrientes, o que são? Basicamente, vitaminas e minerais. Basicamente. Mas, por exemplo, vamos dizer que você come 100 gramas de salmão. 100 gramas de salmão. Esse salmão
vai ter uma certa quantidade de caloria, vou botar aqui em 300 calorias. Mas esse salmão também é um alimento muito nutritivo, então ele também vai ter uma densidade boa de nutrientes, vou botar aqui em 30. Lembrando que esses valores aqui são apenas para ilustrar, não levem isso ao pé da letra. Então você vai comer esse salmão, vai pegar uma certa quantidade de caloria e também vai pegar uma certa quantidade de nutrientes. Ok. Porém, quando você consome outros tipos de alimento, principalmente carboidratos simples, como industrializados, processados, refinados, massas, açúcares, adicionados de açúcares, sucos, achocolatados, doces, enfim, todos os produtos industrializados ricos em carboidratos simples, esses carboidratos simples vão ser muito ricos em calorias. Ricos demais em calorias, porém vai ter uma quantidade ínfima de nutrientes. Então você vai estar consumindo muita caloria e pouco nutriente nas suas refeições. Muita gente até hoje acha que desnutrição é classificado como pessoas com baixo peso, pessoas muito magras, mas na verdade não. Desnutrição é uma pessoa desnutrida, com falta de nutrientes. Uma pessoa pode estar obesa, mas desnutrida, justamente porque está consumindo muitos alimentos que têm muitas calorias, mas não tem nada de nutrientes. A própria farinha de trigo. Você já viu a farinha de trigo? Tem lá, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Por que é enriquecida com ferro e ácido fólico? Porque aquela farinha foi tão processada de uma maneira que só tem caloria nela, só tem caloria, não tem nada de nutriente. Eles adicionam ferro e ácido fólico por fora para dizer que tem alguma coisa de nutriente naquela farinha. Entendeu o raciocínio da indústria? Outra coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: cada alimento vai ter uma resposta diferente para o nosso corpo, independentemente das calorias. Por exemplo, na parte da insulina. Insulina é um hormônio secretado pelo nosso pâncreas, que eu vou explicar ela mais detalhadamente em outro vídeo, porque é um assunto muito complexo e tem que ser detalhado mais adentro. Mas por enquanto, vamos explicar só isso aqui. Quando você consome uma proteína, a sua insulina no sangue praticamente sobe um pouco e volta ao normal, não sobe muito. Quando você consome um lipídio, uma gordura, a sua insulina praticamente não se altera, continua. Mas quando você consome carboidratos, principalmente carboidratos simples, como os que eu citei aqui, refinados, industrializados, processados, massas, pães, adicionados de açúcares, enfim, quando você consome esses alimentos, você causa um pico gigantesco de insulina no seu sangue, no sangue do seu paciente. Esse pico de insulina, quando você come de 3 em 3 vezes no dia, são 3 em 3 horas no dia, no caso, são 3 em 3 horas que você está causando esses picos de insulina no sangue do seu paciente. E um modelo básico, simplificando muito, toda vez que a insulina está alta no sangue do seu paciente, ela vai dizer o quê? Pare de queimar gordura. Porque a insulina, o papel dela no nosso corpo é diminuir o nível de glicose sanguínea. Se tem muita glicose no sangue, ela vai diminuir. Só que essa glicose no nosso sangue, para ela diminuir, ela vai jogar um pouco para o músculo, um pouco para o fígado e todo o resto vai ser armazenado na forma de gordura. Porque gordura no nosso corpo que é um armazenamento de energia. Energia armazenada no nosso corpo é feita em forma de gordura. Então a gente tem que ver que alimentos diferentes, independentemente das calorias, vão impactar o nosso corpo de forma diferente, tanto metabólico como hormonalmente. E aí, Nutri? Agora eu estou aqui só passando em um vídeo rápido para explicar mais ou menos para vocês como funciona o esquema de classificação de níveis de evidência científica. Porque não é só porque é um artigo científico que realmente é verdade. Dependendo de como ele foi feito, ele não vai mostrar uma relação de causa e efeito, e só de associação. Eu vou explicar isso mais aprofundado agora, nos níveis. O nível 1 são estudos in vitro feitos em laboratórios, onde eles estão utilizando células ou animais para poder realizar os estudos. Esse é o nível mais baixo de evidência. Estudos em laboratório com animais ou células. No nível 2, são estudos observacionais e prospectivos. O que é isso? Eles associam alguma coisa. Por exemplo, vamos dizer que tem um grupo que come muita gordura saturada e outro grupo que come pouca gordura saturada. Eles vão associar se a gordura saturada, o grupo que consome muita tem mais tendência a ter alguma doença e quem consome menos tem tendência também a ter menos doenças. Só que como é o nível 2, é um estudo observacional. Eles não conseguem controlar toda a alimentação de todas as pessoas estudadas. Ou seja, eles vão ver que um nível come mais colesterol, mais gordura saturada, e outro grupo come menos gordura saturada. Porém, a gordura saturada não é a única coisa que mudou na alimentação desses indivíduos. Então, eles botam uma relação de hipótese.
Aqui, nesse nível 2, a gente cria uma hipótese que tal coisa pode causar tal problema. O nível 3 já é uma revisão de estudos observacionais e prospectivos. Eles fazem vários estudos observacionais e prospectivos para levantar essa hipótese que tal coisa causa determinada doença. Desses estudos, vai ter uma revisão de vários estudos sobre um determinado tema e desses estudos vai ter uma conclusão. Por causa de tantos estudos, teve a conclusão que tal coisa é relacionado a tal doença. Mas até aqui, até o nível 3, tudo que a gente pode levantar são hipóteses. Tudo hipótese até nível 3. No nível 4, a gente já entra em um campo que a gente já pode botar causa e efeito. Nível 3 são ensaios clínicos randomizados. Como que funciona? Até o nível 2, por exemplo, os estudos são feitos em ambiente ambulatorial, onde os pacientes vão, chegam, saem, não são acompanhados, por isso é feita uma hipótese. No nível 4, não. No nível 4, eles vão pegar 2 grupos de pacientes e vão eles vão ser randomizados, né? Vão ser pegos aleatoriamente, colocados em grupos, e cada grupo vai ter monitorado toda a alimentação dele, dia a dia, para poder ter uma relação de causa e efeito. Ou seja, vamos dizer que vão pegar 2 grupos e a única coisa que vão mudar na alimentação desses 2 grupos vai ser o consumo de gordura saturada. Um grupo vai consumir gordura saturada e outro grupo não vai consumir gordura saturada. E eles vão controlar isso na alimentação de todos eles. E daí vão ter as conclusões. Esse aqui já é um nível mais acima, um nível mais aceitável. E o nível 5, que é o melhor nível de evidência científica. Que o nível 5 são revisões de ensaios clínicos randomizados. Eles vão pegar vários desses ensaios clínicos randomizados, que já tem um nível alto de evidência. Desse monte de exames, eles vão ter uma conclusão. Por exemplo, vamos dizer que eles vão pegar 10 ensaios clínicos randomizados aqui sobre determinado assunto. Desses 10, eles vão ver a correlação dos 10 e daí tirar uma conclusão. Esse nível 5 é o nível que a gente tem que buscar em artigos científicos. Claro que nem sempre nós vamos conseguir. Às vezes a gente vai encontrar um nível 1, nível 2, nível 3. Porém, você tem que entender que se uma pessoa vier com um argumento baseado em um artigo nível 4 ou nível 5, vai ser um argumento bem melhor do que um nível 1, nível 2 e nível 3, que só vão levantar hipóteses e não causa e efeito, ok? Mas vamos lá, pessoal. Por onde a gente tem que se basear todas as nossas orientações? Em artigos científicos relevantes. E sobre a caloria, o primeiro deles que eu trouxe foi um artigo de 2004 e ele é um ensaio clínico randomizado, ou seja, tem um alto nível de relevância científica, já que foi um estudo controlado. Ele foi um estudo clínico onde foi controlado exatamente o que os 2 grupos de pessoas estavam ingerindo. E o título do artigo é o seguinte: dieta do Programa Nacional de Educação em Colesterol versus uma dieta mais baixa em carboidratos e mais alta em proteínas e gorduras monoinsaturadas. Monoinsaturadas é exatamente a gordura do azeite de oliva, do abacate. Como consistiam essas 2 dietas? A primeira dieta, que era a dieta do Programa Nacional de Educação em Colesterol, que como é que ela era? Ela era baixa em calorias e é uma dieta com alto teor de carboidratos e as porcentagens eram: a gordura era 30% da dieta, o carboidrato era 55% e a proteína era 15%, justamente como nos padrões que dizem nas nossas diretrizes hoje em dia. E essa dieta, ela foi adaptada para fornecer aproximadamente 1.300 calorias para as mulheres e 1.600 calorias para os homens, porém com essas porcentagens de macronutrientes. E a segunda dieta, que seria para o segundo grupo, seria a dieta MLC, que era Modified Low Carbohydrate, que seria uma dieta modificada com baixo carboidrato. Seria uma dieta isocalórica, ou seja, teria a mesma quantidade de calorias da primeira, só que ela seria mais baixa em carboidratos e mais rica em proteínas e gorduras. E os carboidratos que foram utilizados foram carboidratos complexos. E essa dieta de baixo carboidrato e mais proteína e gordura teve 3 fases. A primeira fase foi de 2 semanas, onde o consumo de gordura era de 62%, o de carboidrato era apenas 10% e a de proteína era 28%, isso durante 2 semanas. Depois, durante outras 2 semanas, reduziram a gordura para 43% da dieta, o carboidrato aumentou para 27% e a ingestão de proteína para 30%. A proteína ficou meio que sempre igual, 30%, né?
E agora, isso por mais 2 semanas. E agora, eles olharam durante 8 semanas. A primeira foi durante 2 semanas, a segunda durante 2 semanas de novo, e essa terceira foi durante 8 semanas. Durante 8 semanas, o consumo de gordura foi reduzido para 39%. O consumo de carboidratos aumentaram para 28%. E uma ingestão de proteína de 33%. Vocês vejam aqui que durante essas 8 semanas, o consumo de carboidratos está em 28%. Esse 28% foi a maior quantidade de carboidratos durante o maior período que os participantes consumiram. Só que mesmo sendo a maior quantidade de carboidrato, 28% é metade da porcentagem de carboidratos recomendado nas diretrizes brasileiras, que seria entre 50% e 60% da alimentação baseada em carboidratos. E relembrando, as duas dietas, tanto a mais baixa em carboidratos, aliás, tanto a mais alta em carboidrato quanto a mais baixa em carboidratos, teriam a mesma quantidade de calorias, seriam a mesma caloria para os dois, mudando essa questão dos macronutrientes. Foram randomizados 60 participantes, 29 mulheres e 31 homens, em 2 grupos. Os 2 grupos iriam ingerir a mesma quantidade de calorias, porém um grupo se alimentaria com a dieta do Programa Nacional, que é mais rica em carboidratos, e o outro grupo se alimentaria com a dieta MLC, que era a dieta mais baixa em carboidratos e mais rica em proteínas e gorduras. Essas pessoas seriam acompanhadas a cada 2 semanas, como eu expliquei, por um total de 12 semanas. Os participantes tinham entre 28 e 71 anos. O resultado desse artigo: houve uma perda de peso significativamente maior no grupo MLC, que seria o grupo com baixo teor de carboidratos e rica em gorduras e proteínas. Esse grupo perdeu em média, durante essas 12 semanas, 6,16 quilos, comparado ao grupo do Programa Nacional, que era o grupo que ia consumir a maior quantidade de carboidratos. Esse grupo perdeu apenas 3,4 quilos, o que seria metade do peso do outro grupo. A conclusão que se teve: mesmo consumindo a mesma quantidade de calorias, o grupo com o menor consumo de carboidratos e maior consumo de gorduras conseguiu perder quase o dobro de peso, apenas com a mudança dos macronutrientes, as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Esse segundo artigo também é um ensaio clínico randomizado, então tem uma alta relevância, alta evidência científica aqui. E o que ele diz? O título: uma dieta cetogênica com baixo teor de carboidratos versus uma dieta com pouca gordura para tratar obesidade e hiperlipidemia. A dieta com baixo teor de carboidratos seria a cetogênica, que seria menos de 20 gramas de carboidratos por dia nesses pacientes. E os participantes tinham quantidades ilimitadas de alimentos de origem animal, ou seja, seria baixo em carboidratos, mas alimentos de origem animal não teria restrição, seria ad libitum, sem restrição ao total controle do paciente, que entraria como carne, frango, peixe e mariscos. Teria consumo ilimitado também de ovos e também cerca de 100 gramas de queijo, 2 xícaras de legumes de salada, que seria no caso alface, espinafre ou aipo, e 1 xícara de poucos carboidratos vegetais, como brócolis, couve-flor e abóbora. Isso diariamente. Ou seja, um consumo muito baixo de carboidratos. Os carboidratos praticamente seriam carboidratos fibrosos. E ele teria consumo ilimitado tanto de carnes como de ovos. E teriam 100 gramas de queijo todos os dias. E a outra dieta seria a dieta com baixo teor de gordura. Menos que 30% da dieta seria energia vinda de gorduras. E além disso, além de menos de 30% da energia total da dieta ser de gorduras, ainda teve uma diminuição de 500 a 1000 calorias a partir do cálculo de manutenção do peso. Ou seja, além disso, fizeram um déficit calórico nesse grupo. Então, como é que a gente pode ver? Esse segundo grupo, além de ter um déficit calórico, ele ainda ia consumir menos de 30% do total em gorduras, menos de 30%. Exatamente, as diretrizes nos mandam hoje em dia no Brasil colocar menos de 30% de gordura. E desses 30%, menos que 10% ser saturado, até 10% ser saturado. E como eles fizeram esse estudo? 120 voluntários hiperlipidêmicos e com excesso de peso foram acompanhados por 24 semanas, que dá um total de 6 meses, usando uma randomização simples gerada por computador. Eles foram pegos e distribuídos aleatoriamente no computador. Foram alocados a receber a dieta pobre em carboidratos ou a dieta pobre em gordura. Um foi para pobre em carboidrato e outros pacientes para pobre em gordura. E qual o resultado que eles tiveram?
Os participantes em ambos os grupos perderam substancialmente massa gorda, porém 9,4 quilos com a dieta pobre em carboidratos e uma dieta ad libitum, que seria sem restrições, contra 4,8 quilos com a dieta pobre em gorduras e ainda com a adição de um déficit calórico. Ou seja, a dieta que teve o déficit calórico e reduzido gordura perderam metade do peso. A alimentação que foi mais pobre em carboidratos e sem restrição nenhuma, as pessoas podiam comer o quanto elas quisessem, conseguiram perder o dobro de peso. E os que receberam dieta com pouco carboidrato apresentaram maiores reduções nos níveis séricos de triglicerídeos. Os triglicerídeos da dieta que teve menor carboidrato diminuíram também, teve uma melhora. E a conclusão que a gente tem desse artigo: mesmo a dieta com baixa gordura tendo um déficit de calorias e a dieta com baixos carboidratos tendo um consumo irrestrito de proteínas animais, os participantes que aderiram à dieta pobre em carboidratos perderam quase o dobro de peso. E o terceiro artigo aqui, que é um artigo de 2013, e o título dele é o seguinte: por que não engordamos ao comer 5.000 calorias por dia de uma dieta rica em gorduras? Esse artigo ele não é tão relevante, porque o N dele é igual a 1. Ou seja, o autor do artigo fez apenas esse experimento com ele mesmo. N igual a 1. Ele foi o único experimento desse artigo. Mas o que é que ele fala? Eu acho ele muito interessante, por isso que eu trouxe ele. Sen, que é o autor, Sen era um garoto que queria comparar quantidade e a qualidade dos alimentos com relação ao ganho de peso, provando que apesar de terem a mesma quantidade de calorias, alimentos diferentes gerariam resultados diferentes, quantidade e qualidade, né? Para isso, ele se propôs a consumir uma base de 5.000 calorias todos os dias, durante 21 dias, onde sua taxa metabólica basal era de 2.300 calorias, ou seja, o mínimo que o corpo dele precisava para se manter vivo, né, a taxa metabólica basal era 2.300. E ele iria consumir 5.000, então ele iria consumir 2.700 calorias a mais da sua taxa metabólica basal, todos os dias por 21 dias. Só que no primeiro teste ele passaria 21 dias consumindo alimentos ricos em carboidratos e com alto teor de gordura, porém alimentos naturais, alimentos de verdade, alimentos nutritivos. E no segundo teste, ele passaria 21 dias consumindo alimentos industrializados, processados, refinados, substâncias comestíveis ricas em calorias e pobres em nutrientes. Porém, nos dois testes seriam as mesmas 5.000 calorias diárias pelo mesmo período, 21 dias. Seria o mesmo nível, a mesma caloria, o que mudaria seria a qualidade. Depois de 21 dias consumindo 5.000 calorias de alimentos naturais, ele deveria ter engordado cerca de 7 quilos, isso segundo o cálculo de calorias, né? Porém, o seu peso aumentou apenas 1,3 quilos e, além disso, ele perdeu 3 centímetros de cintura. Ou seja, mesmo ele ganhando peso, ele conseguiu até melhorar sua composição corporal. Aí teve uma pausa, né, desses 21 dias que ele passou fazendo essa alimentação, ele parou durante um tempo e depois fez o outro teste, os mesmos 21 dias, né? Já no segundo teste, Sen consumiu as mesmas 5.000 calorias durante os mesmos 21 dias, mas utilizando de alimentos industrializados, processados e refinados. Depois dos 21 dias, Sen engordou um total de 7,1 quilos, 5,8 quilos a mais do que no primeiro teste, e teve um aumento da circunferência abdominal de 9,1 centímetros. E a conclusão que a gente pode tirar disso, que apesar de a quantidade de calorias ingeridas fossem as mesmas, a qualidade na alimentação fez uma diferença crucial nos resultados, sendo que no segundo teste ele ganhou 6 vezes mais peso e 12 vezes mais circunferência abdominal. Então fica cada vez mais claro que quando temos um metabolismo saudável e um sistema hormonal funcionando corretamente, onde conseguimos isso com o consumo de alimentos naturais e minimamente processados, o corpo fará o possível para manter a homeostase. Ele quer voltar a essa homeostase. Ou seja, manter o peso ideal, manter o equilíbrio. Ele quer fazer isso, ele quer voltar. Só que nós temos que ajudar. Como? Consumindo alimentos de qualidade e focando menos na quantidade. A quantidade, sim, é importante, mas vem secundário à qualidade dos alimentos. Primordialmente focar na qualidade.